Vamos falar sobre preço dos imóveis, valorização de preços de imóveis residenciais. O índice Fipesap Mais saiu. Os preços residenciais subiram pouco mais de 6% em 2022 e essa aqui é a maior alta desde 2014. A gente vai conversar com Pedro Tenório, que é economista do Datazap Mais, já está com a gente. Pedro, obrigada por nos atender. Bom dia. Bom dia Carla, Sheila, Ivan, ouvintes, tudo certo? Tudo certo. Pedro, o que explica essa alta aqui? A alta, se você comparar com a inflação, ela está em linha com a inflação, tá? Mas acho que é importante dizer que tem uma retomada dos preços de venda de imóveis, como você disse, é a maior desde 2014, e tem toda uma história por trás disso, né? A crise de 2015 e 2016 foi muito forte no setor imobiliário, que começa a retomar em 2018, mas desde então não ganhava da inflação, com exceção de 2019, por muito pouco, né? E aí agora, em 2022, finalmente bate a inflação, mas por uma diferença também pequena, tá? A inflação fica em 5,8, o índice em 6,2, então meio que elas por elas. O que explica isso é que 2021, tá? Foi muito bom. 2021, com as taxas de juros lá embaixo, foi um ano de boom imobiliário para vários mercados no país, para várias cidades. E no mercado imobiliário, como você tem, os ciclos são longos, que a gente fala, o que é isso? As coisas demoram muito, né? Construir demora, vender demora, com o dinheiro que você comprou da sua venda, você compra um outro, então os efeitos são persistentes. Em 2022, parte desse 6,2% ainda é isso. Entendi. Tô dando uma olhada nos números aqui, variação em 2022, variação anual aqui por estado. Goiânia teve uma variação de mais de 20%, 20,91%. Quais são os fatores que compõem aqui? Por que é que teve esse salto tão grande, né, nesse estado? Desculpa, em Goiânia, capital do estado de Goiás, né? A gente está falando das capitais aqui. Perfeito. Quando a gente olha para a variação entre cidades, a gente vê muita diferença. Então, tem um grupo de cidades que está entre 2% e 3%, perdendo da inflação. Você tem outras cidades um pouquinho acima, nos 7%, 8%, 9%, e algumas, não tão poucas assim, acima dos 15%, ganhando bastante da inflação. Em Goiânia, em específico, a gente verifica isso para alguns outros polos mais no interior, a gente acredita que 2022 foi um ano de agro muito forte, né? Os preços das commodities melhoraram, o dólar também estava alto, e isso favoreceu muito esses mercados. Acho que Goiânia é um caso do dinheiro do agro indo para as grandes cidades mais do interior. Mas, no geral, eu diria que com a pandemia ali em 2020, você viu várias cidades despontando, não só Goiânia, não só essas cidades do interior, mais interioranas ligadas ao agro, mas também cidades litorâneas com apelo à qualidade de vida e alguns bairros de infraestrutura muito boa, Maceió, Vitória, Florianópolis, que também cresceram muito. É que, no geral, para o Brasil, esse efeito é de 6,2%, mas você tem, sim, algumas estrelas ali brilhando com o mercado imobiliário ainda bastante aquecido. Como é que isso afeta o mercado de fato, né? Porque a gente, enfim, tem imóveis na planta, a gente compra imóvel novo, imóvel na planta, imóvel usado. Só em dezembro a variação foi de 0,3%. É bom para quem quer vender, para quem quer comprar? É ruim para os dois? Para o ouvinte que está agora escutando, seria um momento ruim ou bom para se comprar um imóvel, para se vender um imóvel? Quem tá se dando bem, quem está se dando mal com essa alta? Perfeito. Então, acho que o primeiro ponto é pontuar aqui que o Fipesap ele pega um pouco de imóveis na planta, mas a grande composição dele, e como é o estoque de imóveis, é mais de imóveis usados, né, o que a gente chama de mercado secundário, não é o que está sendo construído, então ele é mais referente a isso. A gente sabe que o imóvel na planta ele teve um aumento um pouco maior, porque o INCC, né, que é o Índice Nacional de Preços de Construção, deu uma puxada para cima, isso encareceu e o incorporador não teve como não repassar, a margem já não era tão grande, tá? Hoje, eu acho que o caso do imóvel ele é um tanto parecido, quando a gente olha assim grandes médias, com o do carro, que se você tem um carro e precisa de outro, e valorizou em média 10%, não importa tanto, porque você vai vender seu carro e vai precisar comprar um outro. O imóvel, para grande parte das pessoas, é isso, né? O Brasil tem uma cultura ainda, como vários outros países, tá? Não é uma coisa só daqui, mas de que as pessoas gostam de ter seu imóvel, a propriedade do imóvel. Então, quando elas vendem para comprar outro. Se na média aumentou 10% o que ela vai vender e o que ela vai comprar, no caso aqui 6,2%,
fica meio que elas por elas. Eu acho que o momento hoje, ele não é tão bom quanto já foi, porque as taxas de juros ainda estão altas. A gente não sabe quando vai melhorar esse momento, porque tem uma questão de 2023 ainda aberta, que é como que o governo vai lidar com a questão fiscal. Não sabendo isso, fica difícil de traçar um cenário de que as taxas de juros ficam mais baixas e o imóvel fica mais fácil de comprar, fica mais acessível. Eu tô olhando, você está vendo aí a lista dos metros quadrados mais caros do país. E há muitas cidades aqui do estado de São Paulo, inclusive com metro quadrado mais caro do que capitais, por exemplo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? São José dos Campos, Osasco, são cidades que... Barueri, são cidades que têm um metro quadrado mais caro. Por exemplo, a gente estava falando de capitais, né? Goiânia, que teve uma alta de 20 e tantos %, mas o metro quadrado é de 6 mil e alguma coisa, né? Que é menos do que outras cidades, por exemplo, da Grande São Paulo. O que você agrega nesse valor, né, quando você calcula ou define esse valor? E a gente está falando de coisas, por exemplo, o Balneário Camboriú, Carla, que tem um metro quadrado mais caro do país, custa R$11 mil na média um metro quadrado na cidade, né? Aqui na capital paulista também muito caro, 10 mil. O que tá agregado nesse valor? Metrô na porta, né? Balneário Camboriú. Árvores, não é o caso. Praça. Tem alguns pontos aí. Eu acho que o primeiro quando você tem um preço mais baixo, né, de entrada, mas existe um desenvolvimento, como é o caso de Goiânia agora com o agro, assim, uma puxada mais forte, você tem mais espaço, né, para essa força do mercado de realmente construir e vender por mais caro. Por quê? Porque a entrada é mais fácil porque os preços são mais baixos. Isso faz total sentido. Por que muda tanto de um lugar para o outro? E isso também é natural da própria renda da região, né? A gente vê muito isso, às vezes é mais fácil pensar nisso no bairro. Quando a gente pensa em São Paulo, Rio, a gente vê que os empregos eles estão concentrados em determinados lugares, né? Empregos que pagam melhor, e nas proximidades desses centros de emprego, você tem preços mais altos também, porque em grande parte tem outras coisas, praça, metrô, tudo isso afeta sim o preço. Mas um grande determinante é o quanto tempo da minha vida eu vou dedicar para chegar no meu trabalho com um tanto de conforto e segurança, isso entra assim na conta, e ganhar a minha renda, né? E é por isso que, usualmente, São Paulo e Rio de Janeiro são os metros quadrados mais caros, né? Porque eles ofereciam, sim, empregos na média que pagavam melhor. Com a pandemia, eu acho que outros efeitos entraram e começaram a subir bastante metros quadrados de lugares que têm tudo para ser valorizados, entre eles Florianópolis, Vitória, Balneário Camboriú, que aí entram outras coisas, assim, como a chamada qualidade de vida, né? O apelo que essas coisas passaram até de 2020 para cá foram muito grandes e acho que justifica muito esses índices de 20%, não só nesse ano, mas também no ano passado. Até porque esse fator deslocamento para o trabalho, agora com home office, né? Às vezes ele não é o top ali primeiro, fator de escolha e tudo mais. Mas que gostoso, né? Poder escolher. Você imagina, eu quero morar perto do meu trabalho. E tô com a lista aqui dos bairros mais caros, né, de São Paulo. O Sandro Badaró trouxe um pouco mais cedo, mas repetindo aqui, Itaim Bibi, R$ 15.888 o metro quadrado. Pinheiros, R$ 15.321. Jardins, R$ 14.154. Nossa, imaginei que Jardins viria à frente de Pinheiros, viu? Vem Moema com R$ 13.679 na quarta posição. E na quinta posição vem a Vila Mariana, R$ 12.321 o metro quadrado. Isso aqui é bem consolidado, né, Pedro? Isso aqui dificilmente muda, né? Por exemplo, um bairro se sobrepor ao outro em pouco tempo. Muda pouco. Nos bairros que você falou, eles são muito consolidados porque eles têm uma oferta muito grande de imóveis. Quando a gente diminui um pouquinho a noção de bairro, isso acaba mudando um pouquinho. Por exemplo, Cidade Jardim, a gente viu como é um bairro que não tem uma oferta tão grande de imóveis, tem uma volatilidade um pouco maior durante a pandemia. Então, 2020 é um bairro que perdeu preço e rapidamente, a partir do segundo semestre de 2021, com menos distanciamento social, as atividades retomando aos poucos, a gente viu ele subir rapidamente. Em São Paulo é muito consolidado porque é isso, esses principais bairros que você falou têm uma oferta de imóveis muito grande, o que então é uma questão quase estatística. A amostra forte faz com que esses movimentos sejam um pouco mais suaves.
Agora, tem diferença também, Pedro, entre imóveis novos e imóveis antigos, imóveis já usados? Porque eu não encontrei. Eu dei uma pesquisada aqui. Tem essa separação também? Existe, e é uma coisa consolidada também, né? Normalmente a gente fala de um prêmio, ou seja, uma diferença de preço maior. Na planta, o novo, ele é um pouco mais caro do que o usado. Comodidade ou apelo, um monte de coisas aí. A gente tem visto isso em alguns bairros de algumas cidades descolar e esse prêmio, né, esse aumento em relação ao usado ficar ainda maior. Tem algumas questões aí. O INCC, né, que é esse custo da construção, ele aumentou de uns anos, então é natural que isso atinja primeiro esses imóveis novos e depois os usados. Mas tem também bairros que tradicionalmente tinham imóveis mais velhos, tendo um boom de construção só agora, seja por mudança na legislação que permitiu outro tipo de construção, seja pela alta dos estúdios, então você está construindo um metro quadrado menor que tipicamente tem um preço por metro quadrado ainda mais alto, então tem subido essa diferença, tá? Agora acho que deu uma estabilizada, mas está maior do que foi nos últimos anos. E o que a gente tá falando aqui é sempre média, tá? Porque eu tenho um ouvinte mandando aqui, cara, eu já vi apartamento que o metro quadrado tava 35, 40 mil reais. Meu né? Deus! Aí é uma coisa muito específica. No Leblon é isso aí. Valor no agregado. Rio de Janeiro. Imagina um apartamento onde morou o Ivan Brandão. Aí sobe demais mesmo. Só mora de aluguel. A gente conversou com o Pedro Tenório, economista do DataZap, que é justamente, né, quem faz esse levantamento, o índice FIPEZAP. Preços residenciais subiram 6,16% em 2022, é a maior alta desde 2014. Pedro, muito obrigada, viu, pela atenção conosco. Até a próxima. Obrigado, é um prazer. Tchau, tchau.